Oi, pessoal, tô esperando o Everson aí, dá um oizinho, tá? E Everson, Vou ajeitar as coisas aqui, peraí. vai ajeitando aí, que ainda tem uns minutinhos pra gente começar. Ô, Então, Lu demora aí, para tal. Lucas, Soltou um parafuso no meu tripé aqui agora, mas não dá tempo de arrumar. Deixa ele quieto agora. quem sabe faz ao vivo, Everson. Não, tudo aqui, é tudo de última hora. A gente tem que dar um jeito, senão a gente improvisa isso daqui. Quanto mais você quiser inventar, pior é. Verdade, é verdade. Olá, o Não pessoal é? entrando aí, é isso mesmo, Everson. Senão não funciona. Senão não funciona. Vamos lá, eu entrei uns minutos mais cedo, que é justamente para isso daí. Para a gente já ajeitar, colocar a imagem bonitinha no ar, ó, o pessoal que vai entrando aí já vai vendo, já vai se acostumando com a gente aqui online, É isso. né? Já vai ficando de acordo com a gente aqui. Às 8 horas a gente começa o bate-papo, né? Mas já deu certo aí de se ajeitar as coisas? Só ajeitando a câmera. Tem coisa que não fica. Beleza é um negócio que é difícil de acertar muito, né? Então, tem, se acerta o máximo. Mais bonito que isso não fica, não. Então, tá bom demais. Agora vai. Ah, ô, gente, só vou começar às 8 mesmo, mas ó, a Rita aí, obrigada, pessoal que está entrando aí, já vou falando, já vou agradecendo a todo mundo que já está aí com a gente, Rita, Alessandra, eu, gravar de óculos, gente, para perto não é fácil não, viu? Então, eu não vou ler todo mundo não, no que não dá, mas é assim mesmo, não é, Everson? O Everson Mas dá um jeito, Rê. dá um. Vai fazendo. Deixa eu ver se eu consigo ver os nomes aqui. Pronto, ó. Você vê o quanto eu montei o negócio aqui? Eu tive que colocar meu grampeador em cima da impressora e o celular dentro do grampeador para poder segurar o celular, porque o suporte do celular deu problema na última hora. Ô Everson, se a gente contar os bastidores, né? O povo fala assim, Ah, todo mundo que faz tem live uns na bastidores internet, online. todo mundo que faz live na internet fala assim, fala, nossa, tá tudo tão perfeito. Se a gente contar os bastidores, hein? Dá, Olha, dá um livro muito bom, viu? De Dá um livro. tanto que Oi, Ricardinho. dá uma comédia. Dá um livro. Então, gente, obrigada por vocês estarem aí prestigiando. Everson, daqui a pouquinho a gente começa. Falta um minutinho. Não, tranquilo, tô por aqui, tô aqui. Já estamos aí. Ai, Olha meu lá, o pessoal tá. Ricardinho, era isso que você queria escrever? How are you? Ah, são 8 horas, Everson. Vamos começar nosso bate-papo? Bora lá, então estamos aí. Gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu só vou me apresentar, né? Meu nome é Renata Brazarola, eu sou professora de inglês há mais de 30 anos e eu dou aula presencial e aula EAD também, aulas online. E quem me ensinou a dar aulas online, gente, é esse professor que está aí, que eu admiro muito, que é o Everson Carabolante. Fala um oizinho aí, Everson. Estou aqui. O Everson é professor de ciências, de química. Conta um pouco aí, Everson, da sua vida profissional. Bom, eu sou professor, como você já falou, né? Eu sou formado em Química, minha formação é Química. Sempre dei aula de Química, mas com o andar da carreira, eu sempre fui convidado a novos desafios. E aí surgiu o desafio de dar aula de Física, dei aula de Física, aula de Matemática, aula de Ciências. Então, são os desafios. Então, hoje eu falo que eu sou bem polivalente em todas as matérias, né? Não consegui, vamos dizer assim, especializar numa área de Química. Hoje eu trabalho todas as frentes de Química, todas de Física, todas de Matemática e ciência e biologia. Então, a gente vai virando botãozinho a cada aula, a cada sala de aula, mas tranquilo. É isso que é.
Acho que ser professor é isso. Se você for professor para ser uma coisa só, especialista numa coisa só, não dá muito certo, não. Eu, pelo menos, penso assim. A gente tem que trabalhar em várias frentes, como está acontecendo agora, né? Estamos trabalhando em várias frentes. É isso aí. E o Everson se reinventa, viu, gente? Então, assim, foi o Everson que me ensinou a trabalhar online. Há uns anos atrás nós começamos, né? Eu tive a ideia de fazer um canal do YouTube e o Everson veio aqui em casa, me deu aula e falou: você tem que fazer isso, você tem que entrar, é assim que você grava, é assim que você edita. E olha, foi assim, foi a duras penas, né? Mas, assim, o Everson teve muita paciência. E olha, Everson, tudo que você me ensinou lá atrás, de aula digital, de canal do YouTube, hoje, quando veio essa pandemia aí, que eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que dar aula online de verdade, né? E agora? Eu tirei de letra. E ainda pude treinar alguns professores para fazer isso. Então, eu fiquei assim, super confortável com o modelo que hoje está sendo a aula, né? E por quê? Porque lá atrás eu me capacitei. Então, quer dizer, o Everson me ensinou e foi treino, hein, Everson? É porque a teoria, né, é uma coisa. E o Everson sempre tomou a frente dessa aula digital, ele já dava aula digital. Então foi assim, foi um treino muito grande. Ele me ensinava e eu treinava, ele me ensinava e eu treinava, e era assim. E eu perguntava para ele, assim como eu fiz o treinamento, até tem algumas pessoas aí assistindo que fizeram um treinamento. Assim como eu dei um treinamento para alguns professores e que me pediram ajuda no começo, porque é muita teoria. E depois você tem que treinar. Você tem que entrar no aplicativo, você tem que testar sua aula online para ver se ela funciona ou não, para ver se você vai conseguir gravar, para ver se o som tá bom, para ver se o teu material tá bom. É tudo isso, não é, Everson? A cada hora é um detalhe novo, né? E a cada hora também a gente tem sempre um recurso novo a aprender. Então, eu quando comecei com aula online, com aula digital, né? Que hoje o pessoal fala aula digital, na época era só YouTube que existia. A gente não tinha outra maneira de gravar, de fazer live que não fosse o YouTube. Depois vieram outras plataformas e tudo mais. Só que aquela história, se você fica parado numa única coisa, você não avança, né? E é justamente isso. Quando você pensou em fazer o teu canal e tudo mais, foi aquela conversa nossa, né? Falei, não é conversa de 10 minutos que a gente vai resolver isso. Nós temos que sentar, tem que fazer todo um treinamento, tem que repetir, tem que errar bastante. Eu falo que a gente erra muito no mundo online, exatamente. Só que é o erro assim, a gente erra treinando, Uhum. né? A gente erra e não pode ter medo, né? Eu acho que o grande problema hoje, até de professores, quando veio a pandemia e veio essa situação, temos que ir para o digital, temos que fazer aula online. Eu acho que o maior problema que aconteceu com muitos professores foi exatamente o medo. E agora? Né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Todos conseguem, né? Uhum. Se fosse para pensar, né, Renata? O pessoal costuma falar que internet, essas coisas, é coisa para os mais jovens. Né? A gente dá um olé nos mais jovens aí com tranquilidade, né? Mas é tudo uma questão de treino, né? Então é isso. Uma questão de treino. A Rita aí falando, é isso aí, Rita. A Rita falando, eu dei trabalho. Eu também dei muito trabalho para o Everson, mas hoje consigo fazer por causa disso, é o que ele falou. É assim, precisa de treino. E às vezes, Everson, tem uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Mexer em rede social é uma coisa, fazer aula online, digital, é outra. Né? Então as pessoas confundem. Aí eu mexer na rede nas redes sociais, então eu estou tranquilo. Hora que você fala assim, não, eu vou dar uma aula digital, aí você vê que o buraco é mais embaixo, né? Aí você fala, meu, eu tenho que treinar, tenho que me capacitar, tenho que mudar meu material, né? Então é assim, é puro treino mesmo, e é bater na cabeça. Só que uma coisa que o Everson me ensinou, gente, que a gente tem que fazer antes feito do que perfeito.
Esse é até um jargão Exato. usado aí no mundo digital, mas é verdade, antes feito do que perfeito. Porque se eu fosse esperar a perfeição, se o Eberson fosse esperar a perfeição, se os outros professores que estão aí assistindo a gente, por exemplo, que até fizeram que foram treinados por mim, o que acontece? Se fossem esperar a perfeição, não sairia, não faz. Então a gente vai errando e vai consertando e o negócio vai dando certo. E outra coisa também, né, Everson? A gente não precisa se importar, igual eu já falei isso até em uma live. A gente não precisa se importar com se você espirrar, se você coçar o cabelo, isso daí vai passar batido. O importante é o conteúdo. Então, se o seu Ô, conteúdo Renato, está bom. você sabe que o antes feito do que perfeito eu aprendi só duras penas, né? Porque eu acho que o grande mal nosso de professor é buscar a perfeição, né? Para quem é professor mesmo, para quem está em sala de aula, gosta de ensinar, a gente busca a perfeição e a gente tem essa dificuldade. A hora que a gente vai para o digital, que é uma coisa nova, a gente busca a perfeição e não consegue essa perfeição de início. Isso não é. Então, você quer uma luz perfeita, você quer a iluminação de acordo, você quer o som de acordo, a imagem e tudo mais. E isso não acontece. E aí você vai procurando isso e nunca faz. Então, vai adiando, vai adiando, vai adiando. Tá? Quer dizer, hoje em dia, 3 meses atrás, né, 100 dias atrás, esse adiar não teve mais como ser feito. Né? Então, ó, tem que fazer, acabou. Né? Não teve mais como ficar adiando. E aí, eu aprendi isso, porque eu tinha muitos projetos de online, de tudo mais, e nunca punha para executar, né? Até que um dia, fazendo um curso também, um curso online e tudo mais, eu escutei exatamente isso. Fui a São Paulo também fazer um treinamento, e o pessoal todo que trabalha nesse mundo digital, não só com aula, como a gente, professor de sala de aula, mas quem vende curso e tudo mais, digital, eles falam isso o tempo todo. Você tem que colocar no ar. Você tem que colocar no ar. E vai melhorando. E vai ficando bom. Tá? Agora é lógico, você também pôr qualquer porcaria no ar, porque, como você falou, o pessoal que acha que rede, eu sei mandar mensagem no WhatsApp, eu sei dar aula. Também não é por aí. Né? É que nem a gente está aqui numa rede social, batendo um papo. Se isso daqui uma aula, a gente teria uma outra dinâmica, uma outra situação, né? Coisas diferentes. E é isso o principal que a gente tem que aprender quando a gente trabalha com a aula online, né? É isso aí. É isso aí. E como que você começou a dar aula online? Quando que você viu essa necessidade ou era um hobby? Olha, era um hobby. Começou como um hobby, um momento de distração. Então, eu sempre gostei de informática, eu sempre gostei de computador, tá? Eu sempre gostei desse mundo digital. Então, é mais ou menos assim. Nas horas vagas que eu não estava dando aula, eu resolvia dar aula, né? Então, é coisa de professor, coisa de gente doida mesmo, né? Professor de exatas, né? Que é coisa mais louca que isso. E aí começou essa coisa meio assim, meio na curiosidade. E aí comecei a conhecer o YouTube, comecei a aprender a gravar, aprender a fazer e tudo mais. E a coisa foi dando certo. Eu acho que nessa curiosidade, ela acabou virando um negócio que hoje é quase uma outra parte da minha profissão. Hoje eu sou professor presencial e professor virtual. Quer dizer, hoje eu sou 100% virtual, né, com a pandemia. Mas eu fazia esse meio de campo entre o presencial e o virtual. E o mais interessante era perceber que o aluno, na hora do virtual, ele tinha um comportamento diferente na hora do presencial. Então, aquele costume que eu tenho, né, quando véspera de prova, fazer live com os alunos, tirar dúvida e tudo mais, o aluno que nunca perguntava, chegava na hora da live e ele perguntava, né? Ou o aluno via necessidade, ele falava assim, você vai... Eu tinha a prova, no dia seguinte eu estava dando aula com eles, naquele dia, e eles queriam que eu desse a live naquele dia. Eu falei, gente, eu estou aqui na sala de aula. Não, mas na live é mais legal para tirar dúvida, né? Então, você nota um público que gosta desse mundo e que se sente à vontade, se sente bem nesse mundo, né? Então, isso daí, virando aquele hobby, começou a virar algo assim. Hoje, boa parte da minha carreira é dedicada também a essa parte online.
né? Hoje eu faço muito isso daí, como esse... E assim, quando eu te treinei e tudo mais, é daquela maneira. Era um hobby, né? Ó, vamos lá, Renato quer aprender, quer outra pessoa quer aprender, virou um hobby. É com prazer, né? Acho que acaba valendo a pena, né? É isso aí. É isso aí. E começa assim mesmo, porque eu tinha vontade de fazer um canal no YouTube, e aí fui perguntar para você que já sabia, aí você me ensinou, e o negócio assim, para mim foi apaixonante. Eu sou apaixonada por aulas EAD. Então, e você vai fazendo, até quando você não está dando aula, você vai gravar alguma coisa. Você pode ter certeza, vira um vício, né? Então é muito legal. E eu queria saber qual o feedback dos seus alunos com relação às aulas online. Eles conseguem aprender mesmo? Renata, eu acho assim, eu vou falar a verdade, eu não vou te dar aquela teoria pedagógica, né? Porque é o tipo de coisa que eu gosto de Eu prática, também gosto de né? Eu gosto de porque prática. Se eu fosse teoria para tem. discutir teoria pedagógica dos estudos, de Piaget e Vygotsky, a gente ia, e não ia virar nada. Não é O verdade. mundo é O outro. negócio é campo, não é, Everson? O negócio é a gente estar ali no campo, É, lidando com o presencial e com o online. Como é que funciona? exato, exato. Então, o que eu te falo é o seguinte: o aluno aprende, sim, do mesmo jeito que ele aprende em sala de aula. Uhum, É lógico que a dinâmica da aula online ela é diferente, é uma outra dinâmica. Você não está na frente do aluno, mas o aluno que quer aprender, o aluno que quer entender, o aluno que quer ter conhecimento, ele vai aprender se a aula for presencial ou online. uhum, É isso. Eu acho ainda, isso até estava conversando com uma turma que eu estava dando aula na semana passada, estava falando isso para eles. Eu acho ainda que nesse momento de pandemia, que 100% dos cursos estão online agora, o bom aluno, o aluno que realmente quer aprender, ele vai agora se destacar. uhum, É agora que ele vai se destacar. Às vezes, em sala de aula, ele até se destaca, mas não tanto. Por quê? Porque ele vai correr atrás. uhum, E as oportunidades para eles são muito maiores. Porque a hora que eu estou dando uma aula online, a aula está sendo gravada. uhum, Se ele pode virar para mim e falar assim, professor, manda essa aula de novo para eu estudar novamente? Por que não? uhum, Né? Professor, esse material que você acabou de escrever aí na lousa e tudo mais, você tem disponível para mim para eu colocar aqui no meu computador e estudar? Claro! uhum, Então, vai do aluno essa vontade. Então, o aluno que aprende em sala, ele também aprende online. Então, não adianta chegar. Eu acho assim, eu acho que de repente podem surgir desculpas lá na frente, uhum, falando que a criança, o jovem, né, o adulto, quem for, estava com aula online e por isso teve dificuldade. Não, uhum, não. uhum, Aí, para mim, como uma pessoa que dá aula também há quase 30 anos, sinceramente, para mim é desculpa. uhum, Porque quando a pessoa quer, uhum. ela vai e faz. Né? Aí não pode ser online, pode ser presencial, que faz. Ela vai e faz. Então é isso. Isso que eu falei, eu sou muito prático, É isso. tá? E a prática está mostrando isso. Nesses 100 dias, a gente está vendo exatamente isso. Que o aluno do presencial é o aluno que continua se destacando na sala de aula, na sala virtual. Uhum, O aluno presencial, ele estava fazendo de conta que estava te olhando, na virtual ele deve estar desligando câmera e microfone e alto-falante e jogando. uhum, Quer dizer, a única diferença para nós professores é que a gente não está vendo o aluno que está em outro mundo, uhum. né? Mas é o mesmo aluno, é o aluno do virtual e o aluno do presencial. Lógico, sempre enfatizando, não tem nada que tire a presença do professor junto do aluno. Sim. Mas como para fazer isso agora, isso também não vai diminuir o resultado, Uhum. tá? Mas o professor tem que ter um trabalho diferenciado, não adianta querer dar aula presencial e aula online do mesmo jeito. É. A gente tem que fazer uma diferenciação, é um outro ritmo, uma outra situação. Não é simplesmente, ao jeito que eu dou aula presencial, eu vou dar aula. Aí acabou. Uhum. Tá? Em questão de tempo, uma série de outros fatores. Sim. Tanto nas aulas online quanto nas presenciais, a gente precisa de um currículo, de métodos pedagógicos eficazes. O professor precisa se preparar, precisa ter didática, precisa preparar o material. Como a gente faz na aula presencial. E é o que a gente estava falando, a gente não vai falar de teoria nenhuma de nenhum pedagogo aqui. Nós vamos falar do campo, do que a gente vivencia no dia a dia.
Então, precisa treinar para usar as ferramentas digitais, né? Porque o professor, ele vai ter que adaptar o material dele se ele não tiver um material digital. Então, ele vai ter que adaptar o material dele. Às vezes, o professor já tem um livro digital, facilita, mas acontece que, mesmo assim, para dar uma explicação, ele vai precisar preparar, às vezes, um PowerPoint e saber lidar com uma ferramenta que capacite-o para compartilhar a tela dele, por exemplo. Então, assim, o professor vai precisar se preparar, assim como se prepara na aula presencial. Mas, é claro, e tem que estar treinado, porque assim, a aula digital é uma vitrine. Então, assim, o erro aparece muito fácil. Então, assim, se bugar, por exemplo, se a internet minha ou sua cair aqui, acabou. Então, acabou. Ou seja, se a minha internet cair, você vai ficar falando sozinho, você vai ter que terminar essa live. Se a sua internet cair, eu vou ficar falando sozinho. Aliás, vocês ficam aí, hein, gente, se a nossa internet cair. Aí o povo vai saber, né? Então, como você falou, é uma vitrine muito grande. Porque quando você está dando aula em sala de aula, botar você e o aluno. uhum. Quando você está online, o aluno está com o pai também do lado, Sim. que está vendo a sua aula, que está assistindo a sua aula, Uhum. que está sabendo como você trabalha. Então, não é algo que acontece entre você e o aluno ali. É o que você falou, as coisas ficam muito claras. Uhum. Então, se o professor não tiver também um preparo para isso, tá? Aí vira meme. Aí a aula vira meme. Então, a gente já viu uma série de memes aí que correram já pela internet, pelos WhatsApp, de professor que se meteram a fazer online, mas, assim, no atropelo. Como você falou, achando que porque dominava a rede social, dominaria a aula online. E não é verdade. Não é. E não é verdade. Até quando a gente vai usar o recurso, a gente tem que tomar cuidado. Você não pode também, até você comentou aqui do PowerPoint, você não pode também, como a gente acaba vendo muito por aí, muito desses erros, o professor cria uma aula de 50 minutos só de PowerPoint e fica passando PowerPoint na cabeça do aluno a aula inteira. Ele não conecta. Não conecta. Ele não... É aí que está a sacada do aluno e do professor para dar essa aula. Uhum. Senão, não adianta. Aí realmente, aí você vai falar, não funcionou. Realmente, não funciona. Uhum. Se você carregando um monte de imagem em PowerPoint, é mais fácil você colocar e mandar as imagens para o aluno do que você ficar lendo durante a aula. Isso daí é um tipo de situação que não nem é presencial. Uhum. A gente faz isso. Né? Então, é uma dinâmica assim. É uma dinâmica que tem que ser aprendida, que tem que ser treinada. E esse treinado, ele é feito antes de você entrar em aula. Sim. Não é começar a aula com meus alunos, vou treinar com meus alunos. Não. É antes de você começar a sua aula, é que nem a gente agora. Uhum. A gente está fazendo essa live, mas 1 hora antes a gente treinou a live. Sim. Não as perguntas, se estava conectando, se não estava, como estava a Lúcia. É a mesma coisa. Vai preparar né? um script, não é, Everson? Preparamos um Exato. script. Não é que a gente vai seguir, porque, gente, nós estamos fazendo um bate-papo aqui, mas a gente tem um caminho, né, para seguir. Claro que, dependendo da resposta, vai para esse ou outro caminho, mas a gente tem que se preparar. Então, vou até mostrar minha colinha aqui, ó. Tem dados que eu peguei aqui de uma pesquisa e que eu quero passar. Eu vou ficar assim, não vou saber o que falar. Não, a gente tem que se preparar. Né? Então, assim, é imprescindível. E a gente tem, o que o Everson falou é muito importante, a gente tem também o professor tem que pensar na retenção do aluno, na retenção da atenção do aluno. Porque assim, você fica passando um monte de PowerPoint, olha, e aqui nós temos algumas realidades diferentes. Eu dou aula agora, EAD, online, para os alunos de 1º a 5º ano, Fundamental 1. O Everson dá aula para os alunos do Fundamental 2, ensino médio também. Eu dou aula para adultos em cursos particulares, tudo EAD. Então, assim, olha só, o público vai de criança a adulto e nós temos que reter a atenção. Por quê? Porque reter a atenção do adulto é até mais fácil do que reter a atenção de uma criança. Então, isso tudo você tem que pensar. Você tem que pensar para que você consiga reter a atenção e fazer o aluno aprender. Exatamente. E são realidades diferentes. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu sinto uma dificuldade assim. O momento da aula online que eu trabalho com Fundamental 2, a aula que eu vou trabalhar para o ensino médio é completamente diferente. O público muda eu até brinco, eu falo que quando eu estou dando aula para o ensino médio, eu me sinto mais sozinho
do que quando eu estou dando aula para a turma do fundamental, porque os meninos do fundamental, eles estão participando com você, eles estão falando, eles querem participar da aula. O ensino médio já é uma turma mais quieta, tá? Eles abrem a câmera, quer participar. Então, você tem que estar preparado para essas realidades. Qual que é teu público? Como que teu público se porta? Como que você... Então, você, por exemplo, pega o menino lá do primeiro ano. Até o quinto ano, você vai ter um trabalho. Do sexto ao nono ano, é um outro tipo de trabalho. Do primeiro ao cursinho, já é um outro trabalho. E o professor tem que entender. Ele não pode, de repente, pegar a mesma aula do sexto ano e querer trabalhar com o terceiro do ensino médio. Aí não vai funcionar, né? Aí você perde o público. Ou você acaba perdendo o público. E é a mesma coisa de uma aula presencial. Não tem como você dar uma aula no terceiro ano achando que você vai dar uma aula no sexto ano igual. Não tem jeito. E eu até vou te dar um exemplo. Como eu dou aula de inglês, pode falar. Não, que eu falo, é esse o segredo que eu acho que travou muitos professores. A hora que foi falado, eu vou trabalhar online. Tudo bem, você tem todos os parâmetros pedagógicos que você tem, você vai continuar trabalhando, só que você só tem que treinar o quê? O equipamento. Você tem que treinar o equipamento, tem que treinar o sistema, como que você vai usar e como se portar diante dele. Agora, a pedagogia de trabalho, você continua fazendo o mesmo, né? Continua. Ó, eu vou dar um exemplo aí. Eu dou aula pelo Zoom, né, ao vivo, para os alunos do Fundamental 1. E dou aula também pelo Zoom para os meus alunos adultos. Para os alunos do Fundamental 1, olha só, eu dou aula, eu tenho uma salinha de bate-papo no Zoom. Existe uma sala que, para nós, professores de inglês, de línguas, é ótimo. Porque é como se eles estão na mesma reunião, mas é como se eles estivessem em salas separadas. Então, você consegue praticar o speaking. Depois até vou falar que eu dou aula para sua filha. Eu esqueci disso, Everson. Depois vou comentar. A filha do Everson está no quinto ano. Com o quinto ano, quarto ano, eu consigo colocá-los na salinha de bate-papo do Zoom. Com o segundo ano, eu já não consigo. Por quê? Porque eles são menores. Para eles mexerem com essa ferramenta, eles vão ficar muito perdidos. Então, eu faço de uma outra dinâmica, mas que funciona do mesmo jeito. Só que eu preciso me adaptar às realidades, né? E até eu falei, não sei se você vê a sua filha entrando na salinha de bate-papo. Eu sou professora da filha do Everson. Então, assim, mas ali com o quarto e quinto ano, eu consigo usar essa ferramenta. Como eu disse, com o segundo, terceiro, eu não uso. Por quê? Por causa disso, porque existe a adaptação, a faixa etária, né? Tudo isso. E a própria BNCC, gente, ela fala da capacitação do aluno para o mundo digital e do professor. Então, a própria BNCC. Então, a gente, é uma realidade que veio para ficar. Não é que tudo vai ficar virtual. Não vai substituir a aula, não sei nem se eu posso falar assim, presencial. Mas é uma coisa que está aí, que a gente precisa prestar atenção, que veio para ficar. Se algum dia você pensou e falou assim, nossa, o futuro vai ser aula online, o futuro chegou, né? Na verdade, a pandemia, essa situação de pandemia, em termos tecnológicos, eu acho que ela adiantou em 10 anos o que iria acontecer, tá? Você já me escutou falando várias vezes, eu comentava isso, que a escola tendia a ser uma escola digital com o passar do tempo, que a gente não conseguiria viver sem aula online. A escola seria digital na maioria da coisa. Isso eu pensava para daqui 10, 15 anos, e tudo mais. Eu já estou aposentado e vou ver isso acontecendo. Mas só que a pandemia veio e fez isso ser uma realidade muito rápido. Quando terminar, quando acabar tudo isso e quando voltarmos ao chamado novo normal, esse novo normal vai ser a escola acoplada ao online. A escola que não permanecer acoplada online, ela vai embora, ela vai deixar de existir. Por quê? Porque o aluno se acostumou com isso já. Então, não, a realidade ela veio para ficar. E esse acoplar a escola online não é aquele, como a gente está falando aqui, não é aquele enganar que está fazendo online, não é aquele publicar PowerPoint na internet, mas assim, algo que funciona. Né?
E é o que vai diferenciar uma escola da outra. Uhum. É esse online que vai fazer a diferença, inclusive para professor. Uhum. Professor, hoje você, se você vai passar, hoje passa a ser uma realidade nas entrevistas de emprego dos professores, é se você tem conhecimento com aula online. Uhum. Quer dizer, se o professor hoje quer trabalhar numa escola, a primeira pergunta que vão fazer é aí, você já domina aula online? Você Uhum. tem algum canal? Você já gravou alguma coisa? Quer dizer, quem está à frente disso, quem já faz isso, vai se destacar. Uhum. O professor que domina o conteúdo online é o professor que vai destacar. Ele tem que continuar dominando o conteúdo de sala de aula. Uhum. Mas agora ele tem que dominar também esse trabalho online. Uhum. Senão, ele é um professor fadado a ficar no passado. Uhum. Né? Os antigos professores que iam dar aula com um caderninho tudo amarelo e copiar a lição na lousa. Uhum. Né? Os professores antigos que hoje o professor não pode, não é mais desse jeito que trabalha. Então, realmente, a gente tem uma nova realidade. Acabou a pandemia, vamos voltar para a sala de aula? A aula online vai continuar, ela não vai parar. Eu também acho. E tem uma outra coisa aqui, ó, que eu vou ler aqui. Ler, não, né? Mas assim, eu peguei uma pesquisa da Education Week, que é um site, chama edweek.org, é um site, eu vou falar a realidade dos Estados Unidos, depois eu falo a nossa realidade. Que o uso de cursos digitais tem aumentado consideravelmente entre alunos do ensino fundamental, que é o kindergarten, que eles chamam, que é o jardim da infância, até os 12 anos nos Estados Unidos. E na Flórida, por exemplo, as escolas obrigam o aluno a fazer pelo menos um curso online, e justamente para ir se adaptando. Isso até, eu já falei que a BNCC também fala da capacitação do aluno e do professor para as ferramentas digitais. E a maioria dos cursos EAD tem o formato das aulas presenciais, com mediação do professor, discussões online, tarefas, avaliações de desempenho, etc. E os cursos online são oportunidades aos alunos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que acontece lá, mas que a gente poderia adaptar para cá. Por exemplo, voltou o presencial, tá? Mas a aula online pode continuar existindo paralelamente. Por quê? Uma escola que não tem aula de estatística, lá tem um currículo diferente, mas digamos assim, uma escola não tem aula de estatística. O aluno pode fazer um curso online sobre isso. E se o aluno reprovar em álgebra, por exemplo, ele pode fazer essa matéria online no ano seguinte, sem interromper sua trajetória na escola. Então, olha só o que os caras já pensam, né? E assim, claro que esse é um padrão americano, mas nada impede disso ser adaptado aqui para o Brasil, né? Porque ainda mais com essa pandemia, com todo mundo falando assim, esse ano vai ter defasagem de aprendizado. Pode ser que sim, claro, porque nem todo mundo tem acesso, infelizmente, às ferramentas digitais, então pode ser que aconteça. Mas as aulas EAD podem acontecer juntamente com as aulas presenciais, quando tudo voltar ao normal. Por quê? Para reforço, para revisão de conteúdo, para explicar um trabalho, um projeto, para algo, alguma outra pesquisa, alguma outra coisa a mais que que o aluno possa precisar, não é? A ferramenta digital, ela foi criada para nos ajudar a evoluir, a aprender mais ainda e mais ainda. Então, hoje, a oportunidade que você tem para aprender, para fazer curso, ela é muito grande. Ela é muito grande. E é lógico, virou uma realidade agora, virou uma situação, sim, mas é algo que já vem há muito tempo, essa realidade, porque os Estados Unidos vem trabalhando com esse tipo de situação, mas é algo que, com certeza, o Brasil busca e vai buscar esse tipo de realidade também. Por quê? Está disponível aí. Hoje, você aprende de forma online o que você quiser. E é como eu falei no começo do nosso bate-papo hoje. Aprende quem quer aprender, tá? Então, o aluno que fala que eu tenho dificuldade com a aula online, na verdade, essa dificuldade, ela ocorre de qualquer maneira. É uma dificuldade normal. O que pode, às vezes, acontecer é a aula online virar uma desculpa, né? É a nova desculpa. Como, por exemplo, esses dias eu no grupo de um professor debatendo isso, quando eu vi no noticiário que falava que ia aumentar
o buraco de distância entre o ensino de escolas, vamos dizer assim, de periferias, escolas de elite e tudo mais. Esse buraco já existe. Já existe. Não é a aula online que fez esse buraco. Olha, parece que agora abriu um buraco. Não, o buraco já existia. Agora a coisa está escancarada. Agora a coisa foi mostrada. Né? Então, é a mesma coisa do aluno. Olha, o aluno que dormia na aula, ele dormia na aula. Se ele está dormindo agora, ele já dormia na aula. Se ele não está escutando na aula, ele já não me escutava mesmo. Quer dizer, não mudou. Mas, na verdade, é óbvio, o professor que está dando aula, que eu acho que mais tem que ter o jeito de trabalhar nessa aula, né, nesse momento. Tá? Mas, em relação ao aluno, o resultado, eu acredito que o resultado ele vai ocorrer até mais para quem quer do que para quem não quer. A diferença vai acabar sendo muito maior, inclusive lá na frente, viu, Rê? O aluno hoje, que está, por exemplo, no 7º ano, ele está aprendendo a ser responsável. Ele está aprendendo a saber o horário que ele tem que conectar, que ele tem que estar com o professor. Ele está aprendendo que ele tem que abrir lá o computador e buscar a tarefa. Ele está aprendendo a fazer uma prova online e não colar, porque se ele colar, ninguém está vendo, agora eu posso colar. Pode, mas, meu, o que vai te levar a essa cola? Então, o aluno que está nessa idade, por exemplo, esse 7º ano, é o aluno que está aprendendo a ser responsável. E o que faz o sucesso da pessoa? Responsabilidade. É ele que vai se dar bem lá na frente. É assim que vai acontecer. Então, não tem... agora, é lógico, a gente sempre insiste nisso. Para o professor, existe uma diferença entre estar online e estar... Existe. Mas nada que seja impossível também. Não é uma coisa de outro mundo. Eu nunca achei, por exemplo, a internet algo de outro mundo. Né? E isso daí veio para ficar mesmo. E no começo, Everson, seus alunos tinham assim, resistência à aula online? Nesse momento agora da pandemia, você fala? Também. Tá. Quando você... Vamos pensar assim, lá no começo, quando eu resolvi montar o canal e fazer as lives de dicas e tudo mais, na verdade nunca houve resistência. Na verdade, eu criei um bônus que depois para mim virou ônus, que quando eu não fazia as lives eles brigavam comigo. Eu queria fazer um extra que no final virou obrigação, né? Então, ou o canal não tinha vídeo, ou você não está gravando vídeo, você não vai, esse vídeo vai estar em alguma... Então, na verdade, o aluno não tem resistência a isso. Ele não tem resistência, ele quer, às vezes ele se sente até mais à vontade. E aquela facilidade. E quantos alunos eu ouvia falar assim, eu fui estudar a tua matéria, achei lá uma aula online, eu assisti várias vezes essa aula, e, olha, ficou melhor até para... Poxa, você vê que ele tem esse feeling para esse trabalho. Então, essa resistência nunca... É óbvio que, na hora que começou a pandemia, o problema que nós tivemos, que a gente já não tem mais agora, depois desses 100 dias, foi a adaptação do sistema. Então, como a escola vai trabalhar, aí você tem que se acostumar, tem que acostumar o aluno a saber qual é a plataforma que vai usar, o pai, quando o aluno é mais novo, que vai ajudar. Então, acho que o primeiro impacto foi a adaptação às plataformas e ao sistema. Agora, que está todo mundo adaptado às plataformas e ao sistema, a coisa anda igual o pai tem que pegar o carro e levar o filho para a escola. A coisa está normalzinha, não tem, acho que não, esse estresse que ocorreu lá no comecinho da pandemia, ele deixou de existir. Acho que ainda tem outros acertos a serem feitos. Eu acho que está todo mundo aprendendo, escola, professor, coordenação, está todo mundo ainda aprendendo como conduzir esse trabalho. E é um trabalho que a gente imaginava que ia até junho, né? E pelo jeito vai até o final do ano agora online. Então, eu da área de ciências, eu não vejo a escola voltando mais esse ano. De falar, batendo na real, não vejo mais a escola voltando normal esse ano. Pode voltar dia 8 de setembro, como o governo anunciou, do estado de São Paulo, tá? Mas vai voltar com 1/3 dos alunos em sala de aula. Então, não vai, não é aula. Tá? Vai voltar só para falar que o aluno está no ambiente. É ambientação, não é aula. Na verdade, o que vai fazer é isso, é ambientação. Só isso.
Você sabe que os meus alunos, no começo, como eu dou aula para, já falei, né, para o Fundamental 1 e também para adultos. Os adultos tiveram um pouco de resistência ao EAD. E só que assim, não tinha outra opção. Então, aula presencial nós não podíamos dar. Então, o que que eu fiz? Eu falei, bom, vamos testar, né? Então, chamei os alunos para um bate-papo no Zoom, mostrei como seria a aula, e tem livros digitais. Então, e a gente já está com a já tem conhecimento de usar as plataformas. Depois até vou falar uma coisa que eu já falei em outra live, mas vou falar de novo. Então, assim, no começo, os meus alunos, que não sei se é porque são mais velhos, foram um pouco resistentes. Agora, não tem nenhuma resistência mesmo. Inclusive, eu vou te falar uma coisa: os meus alunos viraram online. Nem se voltar agora. Por quê? Porque o que aconteceu? Até a Cíntia fez um comentário muito interessante aqui. Eu não consegui ler na hora, Cíntia, mas o comentário da Cíntia foi muito interessante, que eu vou resumir assim. Os alunos têm controle do seu aprendizado, eles conseguem trabalhar no seu ritmo, os alunos conseguem estudar rapidamente os tópicos que eles têm mais facilidade e se concentrar naqueles tópicos e que eles têm mais trabalho, mais dificuldade, então você consegue fazer isso na aula EAD. Os alunos têm controle de tempo de estudo, e o tempo que leva para fazer o curso, às vezes, se for, dependendo se for gravado ou não, né? Mas eles conseguem controlar esse tempo e controlar o aprendizado deles. Não há necessidade de você perder tempo com idas e vindas, esperando outros alunos, esperando às vezes o professor. Então, o aluno pode estudar no horário que é mais conveniente para ele. Claro que agora nós estamos lidando com umas realidades diferentes, né? Por exemplo, o pessoal do Fundamental 1, que depende às vezes dos pais, depende do computador do pai muitas vezes, e o pai às vezes está trabalhando em casa. Alguns não voltaram, estão em home office. Então, é o seu caso com a sua filha. Você está aí, às vezes você divide o computador com a Manu. Então, o que acontece? Você precisa se adaptar. Então, eu acho que os pais também precisaram se adaptar às novas realidades, mas eu vejo muitas vantagens no EAD, né? Muitas vantagens. E isso resume um pouco o que a Cíntia falou agora há pouco aí, de ter controle do aprendizado, de conseguir estudar, igual eu falei, rapidamente um tópico que eles têm facilidade, rever tópicos com dificuldade. Então, isso é importante, né? Rê, eu acho que essa dificuldade do mais velho ou do mais novo é uma realidade que ocorre, inclusive, com os professores. Inclusive com os professores. Na hora que veio o online, o professor mais tradicional, o professor que tem mais tempo de palco e sala de aula, com certeza ele apresenta um pouco mais de resistência do que aquele professor que está... Por quê? Porque é o costume. Você vai mudar e toda mudança gera insegurança. Você vai mudar. Você vai sair do palco da sala de aula e vai para frente do teu computador. Então, o aluno também, mas o aluno mais novo, isso já é a realidade dele. Ele já está acostumado com isso. Tá? Muitas vezes nós somos ensinados por nossos alunos, às vezes em sala de aula, quando você vai ligar uma lousa digital, e você, o aluno vira lá, o aluno de 8 anos, ele fala, não, professor, e se você apertar esse botão aqui? Quer dizer, ele sabe mais que é. Por quê? Porque é a realidade deles, é o mundo deles. Então, a gente vem para esse mundo agora, e é o que facilita. E é como você falou, o ritmo do aluno. Eu vejo isso aqui em casa. A Manoela está fazendo a aula online, eu vejo o ritmo dela de estudo, tá? Às vezes até me assusta o ritmo dela. Eu falo, mas tá evoluindo, tá indo bem, né? Ela tem um ritmo que, às vezes, em sala de aula, ela fica... O teu colega demora um pouquinho mais, pronto, já desliga o coisa. Não, o ritmo dela é um pouco mais rápido. E tá funcionando? Tá funcionando. Tá? É isso. É isso aí. E eu acho importante isso, porque às vezes numa sala de aula, como a gente tem 25, 27 ou até mais alunos, às vezes o ritmo atrapalha muito. Atrapalha, por exemplo, eu não sou uma pessoa que aprende rápido. Eu sou lerda para aprender. Então, enquanto tem gente que está lá na frente para aprender, eu ainda vou ter que assistir de novo e fazer exercício. Eu aprendo mais lentamente. Então, para mim, era um martírio. Às vezes, por exemplo,
todo mundo já tinha terminado e eu ainda não tinha terminado as coisas. E aí você tem que correr e não adianta. Eu não absorvi esse ritmo, não absorvi o conteúdo. Então, muitas vezes no EAD, você pode pausar o seu vídeo, você pode assistir a aula gravada de novo, você pode assistir 500 vezes até você precisar. Então, assim, eu vejo muitas vantagens nisso aí também. E outra coisa que eu ia fazer um comentário que é o que você falou. Nós falamos já nisso aqui. O professor tem que estar treinado, se adequar às realidades de cada sala de aula. Mas, gente, tem muita plataforma por aí, muita, muita. Só que você tem que se especializar em uma. Não adianta você falar assim, nossa, agora eu vou dar aula no Skype, vou dar aula no Zoom, vou dar aula no Google Meets, agora eu vou dar aula no Microsoft Teams. Não adianta. Você tem que pegar uma, se especializar naquela, para você conseguir resolver os problemas que aparecerem e para você dominar o recurso. Então, assim, e fica mais fácil também para os pais, porque você imagina, se for o caso, e para o seu aluno também, mesmo um adulto, imagina, agora nós vamos ter aula no Skype, agora nós vamos ter aula não sei aonde, agora nós vamos ter aula por essa plataforma. Se você domina o recurso, se você domina a plataforma, você consegue dominar todos os recursos da plataforma. Sim. Uhum. Né? E aí fica mais fácil, você aprende com mais facilidade. Porque, realmente, plataformas é o que não falta. Tem bastante. Agora, tem uma plataforma 100%? Nenhuma delas é 100%. Não existe plataforma 100%. É que nem livro didático, não existe nenhum livro didático 100% bom de trabalho. Tem problemas, tem erros, tem. As plataformas digitais não são iguais. Então, é aprender uma plataforma e especializar nela. Essa é a sacada mesmo. Né? Quando eu fazia no YouTube, eu tive uma dificuldade muito grande para vir para as aulas, para o Zoom, por exemplo. Né? Porque eu estava acostumado com a plataforma YouTube. Hoje, para fazer uma aula ao vivo no YouTube, tranquilo, eu entro, brinco no YouTube. Aí eu tive que aprender para vir para outra plataforma. Por quê? Porque especializei naquela. Tá? Você não pode, como você falou, ficar pulando de plataforma. Agora ouvi falar dessa, vamos fazer nessa? Vamos fazer nessa agora? Que é o que aconteceu. Né? Então, isso não pode acontecer. Tem que ir numa plataforma e especializar, com todos os recursos. E eu passei por isso, inclusive no treinamento que eu dei para os professores. Aliás, você pode falar como é que estão as aulas dos professores, porque eu sou a professora da sua filha, tem os professores que foram treinados, que eu treinei os professores, e nós treinamos em duas plataformas. Treinamos no Loom para fazer as aulas. Gente, já falei que eu não tenho patrocínio de nenhuma delas, nem o Everson, viu, gente? Exatamente. Nós não temos patrocínio. Se quiser patrocinar, pode patrocinar, né, Everson? Então, tá vendo? Depois te manda para eles o vídeo. Tem que mandar, né? Então, assim, que nós treinamos duas plataformas. Nós treinamos as aulas pelo Loom e pelo Zoom. E e nós batemos nessa tecla e fomos. Por quê? Porque essas plataformas foram as que mais nos auxiliaram, foram as que mais atingiram e atenderam as nossas expectativas. Então, você como pai da Manu, que tem aula aí comigo, com as meninas do Fundamental 1, como que estão as aulas? Não, tá ótimo, tá? Eu acompanho, quando eu acompanho as aulas, porque às vezes eu estou em aula e ela está em aula também, mas acompanhando as aulas, ficou ótimas as aulas. E principalmente o que a gente percebe é o treinamento dos professores. Né? Então você nota, o professor ele sabe o quê? Fazer a interação online. Isso daí é importante. Não é porque ele está na frente do computador que ele não está vendo o aluno que ele não vai ter essa interação. Né? Então, eu sei que a Manu, por exemplo, em aula, quando eu vejo que ela está conversando com alguém, quer dizer, ela está interagindo. Então, do mesmo jeito que ela se comporta em sala de aula, ela está se comportando na aula online também. Né? Então, tá perfeito. Está caminhando muito bem. Eu sinto, por exemplo, está caminhando muito bem. Tá? Se for até o final do ano assim, perdeu. Não perdeu. A gente ganhou e muito esse ano ainda. Né? Tá funcionando, sim. Eu também acho. E assim, eu acredito nisso, eu sei que você também acredita. Eu sei que o EAD veio para ficar, a aula EAD veio para ficar. Eu sei que o futuro foi antecipado, digamos, né, entre aspas. E eu até desenvolvi um curso, um treinamento para isso.
Eu desenvolvi um treinamento simples, objetivo, rápido, porque nós não temos tempo a perder, não é verdade? Nós, professores que estamos na sala de aula, e agora, porque a gente dá aula, nós somos professores presenciais e EAD. Agora a gente não está no presencial. Mas, assim, a gente sabe que a gente não tem tempo para perder, porque tem preparação de aula, tem correção de prova, aí nós estamos dando prova até online, até prova agora. Então, assim, tem preparação de aula, tem preparação da prova, tem a gravação do seu vídeo. Você tem que aprender a subir aquele vídeo para o YouTube. Você tem que aprender a fazer um monte de coisa. Então, nós não temos mais, né? A gente está trabalhando mais. Com online, a gente está trabalhando muito mais do que a presencial. É isso aí. Então, eu desenvolvi um treinamento para isso. Quem quiser, viu, gente? É merchan mesmo. O link está na bio. Baratinho. É baratinho, mas esse curso é para os professores que não sabem nada, que têm dificuldade com as ferramentas digitais aí, que não sabem gravar, que ainda não sabem compartilhar uma tela. Porque imagina você dar uma aula assim, gente, ó, mostrando um papelzinho, olha, tá vendo aqui? Não rola isso mais. Não tem jeito. Você precisa se capacitar. Então, eu fiz esse treinamento justamente para isso. É um curso professor conseguir gravar as suas aulas, conseguir postar no YouTube. Então, como eu disse, nós somos professores, a gente não precisa, não tem enrolação, é direto ao ponto, porque a nossa vida é muito corrida, né? Então, assim, a minha filha até colocou aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz direito aqui, não sei se eu consegui. Não sei falar em português, não. Deixar lá, pinned, isso aí. Então, para que de agora em diante a gente também tenha isso no currículo do professor, porque é o que você falou no comecinho da live. Quem chegou mais tarde não ouviu o seu comentário aí. Agora, as escolas vão falar assim, escuta, você dá aula online? Você já gravou? Você tem aula gravada para me mostrar? É igual inglês, gente. Só assim, eu falo inglês. Falar inglês? Então, faz uma entrevista em inglês para ver mesmo se você fala inglês. Muita gente fala que fala inglês. A Cíntia está aí, professora de inglês, ela sabe o que eu estou falando. Você, eu falo inglês, eu fiz tantos anos de inglês. É diferente você falar e você realmente passar por uma entrevista, passar por todo o processo necessário. É diferente. Então, agora vai ser uma exigência mesmo das escolas que você se capacite e tenha treinamentos para poder dar uma aula EAD com eficiência, assim como é uma aula presencial. O EAD vai precisar caminhar junto, vai precisar ter eficiência, mostrar que tanto no EAD quanto no presencial o aluno aprende, né? E que o professor tem que estar capacitado para isso. É isso aí. E por isso eu fiz esse treinamento mesmo, que é para ajudar quem ainda está aí patinando. Porque, como eu disse, não me pegou de surpresa, porque o Everson que me ensinou. Então, quando chegou esse momento aí, eu já tinha conhecimento, eu só me especializei. Falei, vou me especializar na plataforma Zoom. Então, tá. Porque é essa plataforma que me atende. Vou me especializar na plataforma tal. E pronto, eu fiz isso daí. Agora, não me pegou de surpresa. Só que ainda pega muita gente de surpresa, né, Everson? Tem muita gente se perguntando ainda, né? Por que minha aula não está funcionando? Porque você não está vendo direito. Uhum. Né? Funciona. Você treinou você fez algum. É exatamente isso. Então, a gente tem ainda professores que ainda vêm patinando com essas aulas online. Uhum. Tá? E precisa, a gente está falando isso hoje, uma hora de live que a gente está vendo aqui. Do mesmo jeito que você treina para aula normal, você tem que ter também esse conhecimento do online. Não é só o conhecimento da matéria. Se você não tiver esse conhecimento do online, conhecimento da plataforma, é como você falou agora, você ficou mostrando um papelzinho, tá vendo o gráfico aqui? Você não sabe compartilhar uma tela. E aí dá aquela flexibilidade que a aula tem que ter. Se a aula não tiver, entra uma tela, põe outra, tira, volta nos alunos, volta na tela de novo, vem. Se a aula não tiver isso, 5 minutos os alunos estão todos desligados da aula. Você tem que ter, vai e vem o tempo todo. Nós temos que ter essas ferramentas aí, inclusive para saber usar e fazer uma aula dinâmica mesmo em casa, né? Então, a aula precisa continuar sendo dinâmica.
com participação de alunos, a gente precisa engajar a participação dos alunos, e para isso você tem que ter recursos, né? Exatamente, exatamente. E essas cobranças vão ser cada vez mais comuns. Você ter um canal, você ter aula online, você tem vídeo gravado, qual é a qualidade do teu vídeo, Uhum, que é gravado ou não, então saber, às vezes, até editar um vídeo, uhum, né? uhum. Isso tudo são obrigações que vão ser comuns aí para os professores. Não tem mais como fugir disso. Já é outra realidade agora. Outra realidade. Como nós falamos, o EAD veio para ficar mesmo. Agora acabou. Agora é de vez. Ô Everson, nós vamos ter que ir se despedindo, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Cai, uma hora já era, né? É pouco tempo, né? A gente pensa que passa rápido, né? Então, porque nós entramos 5 minutinhos mais cedo, então daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Então, gente, Everson, eu queria te agradecer, agradeço a sua participação. Você sempre é um parceiro muito bom para mim. Você, assim, me ensinou muita coisa, eu sou muito grata a tudo que você me ensinou e hoje eu posso passar esse conhecimento para as pessoas. E eu queria agradecer também cada uma das pessoas que assistiram a live, que entraram, nem que entrou um pouquinho, as que estão aí desde o começo. Eu queria agradecer a todos vocês, gente, pela participação. Eu vi, inclusive, aí nos bate-papos, muito saudades de ex-alunos nossos. Um abraço apertado da Ritinha, né? O pessoal que participou bastante. Eu gostei também. Obrigada, viu, pessoal? Precisando, estou sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Gente, muito obrigada. Nós vamos encerrar então agora. Obrigada a participação de todos, viu? Depois a gente vai, eu vou deixar gravado, vou pôr no meu YouTube e no YouTube do Everson também. Boa. Isso aí, Rê. Até mais, gente. Até mais. Tchau, boa semana para todos. Cuidem-se. Isso. Todos em casa. Tchau.